Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos falar sobre um período da história, da arte, que se chamou Impressionismo, tá? Esse período aconteceu por volta do século XIX e aconteceu na região da França, tá bom? Os franceses aí começaram a ter um novo olhar para a arte e a perceber uma nova forma de pintura e de olhar aí a questão da natureza e da arte. Eu deixei dois quadros aqui para vocês observarem. O que a gente pode observar nesses dois quadros? A questão da pintura, a questão das cores, né? Será que esses quadros foram pintados ao ar livre? Será que eles estavam aí em qual período do dia? Será que eles estavam no comecinho da manhã ou no finalzinho da tarde? Por que será que a gente consegue perceber esse período aqui, através das cores, a gente consegue perceber que os quadros foram pintados pela manhã mesmo. E as pinceladas, como que os artistas eles usavam os pincéis? Será que tinha muito detalhes nessa pintura? Havia muitos detalhes aí nesses desenhos, né? Como que eles eram pintados e como que eles eram retratados aí nesses quadros? Como a gente percebeu nas telas anteriores, os artistas antes do impressionismo, eles faziam as suas obras dentro de seus ateliês. Então, eles tinham lá uma salinha, né, que é o ateliê, com seus materiais, e assim, quando eles precisavam pintar alguma paisagem, eles observavam ali de dentro do seu ateliê, ou eles observavam outra imagem para se basearem em fazerem seus quadros. Quando o impressionismo chegou, os artistas eles começaram a pintar ao ar livre. Então eles levavam aí os seus materiais, a sua tela, as suas tintas, e eles observavam aí as suas primeiras impressões aí do que eles estavam observando. Então, por exemplo, eles poderiam ir para um espaço que tinha a maior parte da natureza, árvores e rios, e aí eles pintavam as primeiras impressões. Então, esses quadros, eles precisavam ser pintados durante o período do dia mesmo, porque como era ao ar livre, eles tinham que aproveitar a luz do dia, a luz do sol. Então, por isso que esse período se chamou impressionismo, porque os artistas começaram a sair de seus ateliês, das suas casas, né, onde eles pintavam, e começaram a pintar fora, começaram a usar os espaços afora, espaços das paisagens em meio à natureza, em meio às pessoas, nas praças, nas ruas. Então, eles começaram a sair para fazer as pinturas aí, as obras deles, tá bom? Então, os artistas, como nós estávamos falando no outro slide, eles começaram a sair aí para fazer essas observações. Então, a gente vai conhecer aí alguns quadros desses artistas, né? Essa aqui é uma obra de Monet, tá bom? E a gente percebe que esse quadro, ele representa muito bem aí a questão do dia, a questão da natureza e a questão de como que eles começaram a pintar. Então a gente percebe que não tinha tantos detalhes com o pincel, né? Então eles faziam pinceladas mais grossas, e eles não tinham essa preocupação tanto em fazer os detalhes, por quê? Porque eles precisavam aproveitar o momento, precisavam aproveitar o tempo, a luz do sol, eles não podiam ficar muito tempo ali naquela pintura, então tinha que ser um pouco mais rápida e eles precisavam aproveitar a luz, né? A luz desse dia. Então, aqui, depois que eles começaram a fazer esse tipo de arte, esse tipo de obra, eles começaram a fazer as suas exposições também em lugares públicos. Então, aqui eu deixei uma data para vocês, que a primeira exposição pública impressionista foi realizada em 1874 em Paris, onde participou o expositor Monet, autor da impressão O Nascer do Sol. Então, esse artista foi um dos grandes artistas da época, que pintou muitos quadros aí, usando essa técnica e utilizando aí das paisagens do dia e usando esse tipo de pincelada mais grossa, uma pintura mais rápida no caso, né?
Eu deixei aqui alguns nomes desses grandes artistas, deixei só três, mas existem muitos, muitos mais aí. Deixei o do Monet, Pierre Auguste e Vicente Van Gogh. Então, esses eu deixei como exemplo para a gente começar a estudar sobre esse período da história da arte, né, o impressionismo, e para a gente poder pesquisar aí mais artistas que se envolveram nesse período, que se envolveram aí com essa técnica de pintura, tá? Agora, minha proposta é que vocês escolham um lugar da casa de vocês bem tranquilo e escolham uma paisagem para vocês observarem e para vocês representarem aí essa paisagem de forma impressionista. Então, coloque as primeiras impressões de vocês em alguma paisagem, pode ser a paisagem que vocês estão vendo da janela da casa de vocês, da sala, do quarto, pode ser uma paisagem que está, não sei, escolha uma paisagem que vocês para vocês se inspirarem, tá bom? E representarem aí agora nesse momento de pintura. Lembrem-se dessa técnica, aproveitem a luz do dia para fazer essa pintura. Usem, não precisa de muitos detalhes, usem a pincelada um pouquinho mais grossa. Para quem não tem tinta em casa, pode usar a técnica da canetinha. Se diluir um pouquinho da tinta da canetinha com água, dá também um efeito de tinta bem bonito, de pintura. A pintura fica bem bacana. Se não tiver a canetinha, vocês podem usar também até mesmo os temperos aí da casa de vocês, da mamãe. Pede para a mamãe ajudar vocês. Dá para fazer uma tinta com coloral, com açafrão. Mistura um pouquinho de água nesses temperos, um pouquinho de cola. E aí mistura um pouco e aí dá uma tinta bem bonita também, tá bom? Então tem outras possibilidades. Ai, professora, eu não tenho nada disso, mas eu tenho giz. Pode ser também uma pintura com giz, também fica bem bonito. Se tiver giz pastel, mais bonito ainda, porque o giz pastel dá para ficar com um aspecto um pouco mais líquido, né? Uma coisa mais viva, a cor mais viva ali, né? Do que o giz normal. Então, usem a criatividade de vocês nesse momento, tá? E bom momento aí para vocês de pintura, tá bom? Depois eu quero ver as obras de vocês. Um beijo, tchau!